Olá, galerinha! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, a nossa correção vai ficar sendo através dessa forma, né? Eu vou ficar botando aqui algumas questões e vou explicando e dando ideias de como respondê-las. Se caso vocês estiverem com alguma dificuldade ainda depois dessa correção, por favor, perguntem no grupo, que eu vou tentar explicar de outra forma novamente para vocês. Vamos lá. A nossa correção vai começar a partir da página 74 do nosso livro. Capítulo 4, página 74. Peguem o livrinho de vocês, abram lá na primeira questão da página 74. Bom, essas marcações amarelas ficou porque vocês sabem, né, que o meu livro é do professor. E para não ficar a resposta de cara e vocês apenas copiarem, eu apaguei para poder vocês ouvirem a minha explicação, ouvirem o que a tia tem para falar nas questões. E assim vocês conseguirem responder da forma de acordo com o entendimento de vocês. Bom, vamos lá. Vocês lembram que retas paralelas são aquelas retas que não se cruzam. No meu caso aqui, não vão possuir um ponto em comum. E as minhas retas concorrentes já vão possuir um ponto em comum. Aí que na primeira pergunta ele fala, indica as posições das retas e fala sobre a reta R, que é essa, e a reta S. Deixa eu mudar essa corzinha aqui, porque essa cor aqui é um pouco ruim de vocês visualizarem. Tá aqui, minha reta R e a minha reta S. Essas duas retas aqui, ó, elas vão possuir um ponto em comum? Não. Todas duas vão infinito além. Elas não vão ter, ó, ponto em comum. Tá aqui uma em cima e tá aqui a outra embaixo. Elas não têm ponto em comum. Então, elas são retas o quê? São chamadas retas... não vai dar para me escrever, gente. Bom, essa a minha reta R e a minha reta S são retas paralelas, porque elas não possuem um ponto em comum. Vamos para o item B. O item B, a nossa reta S e a nossa reta T. Elas têm algum ponto em comum? Tá aqui, ó, nosso ponto em comum dessas duas retas. Se ela tem um ponto em comum, elas são chamadas como? De retas concorrentes. Então, a minha B são retas concorrentes, porque elas possuem esse ponto aqui, ó, em comum. Ó. Vou até frisar aqui um pouco para vocês verem, tá vendo? Por causa desse pontos em comum, elas são retas concorrentes. Vamos para o item C. A minha reta A e a minha reta T são retas paralelas? Deixa eu ver se eu marquei certo aqui. Deixa eu só... Pronto, tá aqui, ó. Minha reta A tá marcada, minha reta T tá marcada. Tia, e aqui eu não tô vendo que elas têm ponto em comum, só que prestem atenção. Vocês sabem que as retas, elas não têm limites. Elas todas vão até o infinito e além por ambos os lados. Aqui, ó, vai crescer até o infinito e além. E aqui também vai, ó. Aqui também vai aumentando a minha reta, porque ela não tem fim. E essa daqui do AA também vai aumentar, ó. Olha aqui, vai chegar a um determinado ponto que elas vão se encontrar e vão possuir um ponto em comum. E como é que vai ser chamado isso? Retas concorrentes. Vamos para o item D agora. Minha reta R e a minha reta T. Nesse caso aqui já está nitidamente à mostra o meu ponto em comum. Tá aqui meu ponto em comum, ó, entre essas duas retas. Então, elas também são retas concorrentes. Certo? Vamos para a nossa segunda questão. Considere o cubo representado ao lado. Bom, na explicação sobre segmentos, sobre vértices, sobre segmento, vértice e as nossas arestas, a tia botou um exemplo desse aqui para vocês visualizarem,
Então, quem tivesse com muita dificuldade, se tivesse visto os vídeos, eu tinha colocado o mesmo exemplo no vídeo. Bom, vamos lá. O cubo é esse desenho aqui ao lado, ó. Para quem ainda não enxergou. No item A, indique um par de paralelas, de arestas paralelas. Vocês sabem que as arestas são o quê, ó? São essas linhas, ó. Essas linhas, ó. Todas essas linhas são as minhas arestas. Eita, aqui ficou um desenho feio. Então, ele queria que vocês indicassem somente um par, só um par desse cubo todo que tivessem retas paralelas, retas que não se encontram. Nesse caso aqui, eu poderia usar quem, ó? Meu segmento de A, AD, e meu segmento de BC. Tá nitidamente aqui para mim ver. Também poderia ter sido EH, poderia ter sido FG, desculpa. Poderia ter sido DH e AE. Poderia ter sido CG, poderia ter sido BF. E sempre quando vocês forem fazer isso, no caso que eu dei o exemplo aqui para vocês, do A e AD e BC, tem que lembrar que fica assim, ó. A, D e um tracinho em cima. A, D e BC. Mesma forma. Sempre quando eu for indicar um segmento, tem que ter esse tracinho em cima. Como se fosse cobrindo eles, protegendo. Bom, o item B. Quais são as arestas? São paralelas à aresta HG. HG tá aqui, ó. Quais são as retas que eu posso botar aqui que são paralelas? Bom, poderia dizer que... Deixa eu só diminuir isso aqui. Ó, poderia dizer que EF é paralela a essa, porque elas não vão se cruzar, não possuem ponto em comum. Então, eu poderia dizer que EF. Vamos lá ver outro. A gente está se adaptando a isso, tá? Então, relevem. Poderia dizer também que AB, ó, que não vai possuir ponto em comum, vou botar aqui. AB, uma vírgula aqui, poderia ser também quem? CD, bem aqui, ó, ou DC. Então, vou botar aqui, CD ou DC também, tá? Então, essas três arestas seriam paralelas à minha aresta H e G, que é essa reta aqui. Vamos lá para o próximo item. Quais são as arestas que são paralelas a segmentos de AE, que é esse segmento aqui? Quais poderiam ser? Tá aqui, ó. BF. Poderia também ser CG. Quem mais poderia ser? DH, certo? Então, nesse caso aqui do item C, eu vou botar bem aqui embaixo, tá, gente? Poderia ser quem? DH. Poderia ser BF. Poderia ser quem mais? C. Opa. CG. Tá? Isso é um C e um G, tá, gente? Pronto. Então, no item C, as arestas que seriam paralelas à aresta AE, o segmento do A até o E, seria DH, BF e CG, porque elas não vão possuir um ponto em comum. Tudo bem? Vamos para próxima questão. No caso, a próxima página, né?
Próxima página. Página 76. Bom, a gente já sabe o que é vértice. Que vértice é o meu ponto de origem, o meu ponto de encontro, ó. Certo? Minhas vértices. E também sabemos como denominar os lados. Vamos aqui para o primeiro item. Meu primeiro item, quem é a minha vértice? Minha vértice é o Q, tá? Eu só boto assim, Q, porque é o encontro dessas duas retas, ó, tanto das semirretas P e da semirreta R. Quem seriam meus lados agora? Os meus lados seriam esse aqui, ó, um lado e outro lado. Eu poderia falar que seria como? Como é que eu poderia escrever isso? Poderia escrever da seguinte forma, ó. Q, P e Q, R. Pronto, falei os meus lados. Vamos para o próximo item, que é o item B. O item B, que é a minha vértice? O O. O O é a minha vértice. Aí quem são os meus lados? Seria quem? O, A e O, B. Pronto. Molezinha. Nesse item C, quem seria meu vértice? O O, que está sendo o ponto de encontro. E quem seriam os meus lados? Seria quem? O, M e O, N. Molezinha. Se tiverem dúvidas ainda em relação a isso, por favor, perguntem no grupo. 2. Identifique todos os ângulos na figura a seguir. Vocês lembram que o ângulo, essa já é a parte de 3 letras. Tem 3 letras e a gente precisa botar aquele chapéuzinho na letra do meio. No caso daqui, vamos começar por partes, tá? Assim, ó. Depois a gente vai pro próximo. Como é que eu poderia falar do meu ângulo aqui? O meu ângulo não tá entre o A e entre o B, então ficaria assim, ó. A, O. Opa.